Nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, lá em São Mateus, capítulo 14, versículo 13. Vamos ficar em pé? São Mateus, capítulo 14, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Senhor Deus, peço que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite e que a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um de nós para a Tua glória. Amém. Podem assentar-se. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante do texto da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele se retirou num barco para um lugar deserto, mas o povo foi atrás dele. Amém? Ele foi de barco. Imagina, acho que o povo deve ter ido de barco também, deve ter atravessado de várias maneiras para chegar lá onde Jesus estava. Jesus queria ficar num lugar retirado, sozinho, mas ele já sabia, né? O povo foi atrás dele. E não era 2 pessoas, 10, 15, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Levando em consideração que naquele tempo as mulheres tinham muito mais filhos do que hoje, imagine quanta gente era. Amém? Para cada um homem, uma mulher. Para cada mulher, né? Para cada casal, acho que vai saber, né? 4, 5, 10 filhos. Ainda é cultura, né? Lá, e principalmente nos países muçulmanos, é cultura terem muitos filhos. Eles são obrigados, no Israel não sei se são. São também? Não são obrigados, são estimulados, mas os muçulmanos são obrigados a gerarem filhos a cada 3 anos e meio. Toda mulher, a cada 3 anos e meio, ela tem que gerar uma criança. Eles querem uma população muito grande, né, para poder ter os adoradores do Alá como eles adoram. Amém? E o povo de Israel são estimulados a terem muitos filhos. Se hoje eles são estimulados a terem muitos filhos, imagina naquele tempo quantos filhos eles tinham. E assim era a multidão que foi após Jesus, que foi atrás de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele viu aquela grande multidão, né, possuído de uma íntima compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos. Porque a multidão não ia atrás de Jesus para nada. Eles iam
né? Eu acredito que uns iam porque queriam ver Jesus de perto, outros iam porque queriam ver os milagres, outros iam porque estavam precisando de um milagre. Cada um tinha o seu motivo para estar ali perto de Jesus. Amém? Se eu estivesse lá, eu queria ir por causa de Jesus, eu queria ir porque eu precisava de Jesus e eu queria para ver também, que eu sou curiosa. Amém? Eu queria ver. Nosso Deus amado, falaram que Ele cura as pessoas, falaram que Ele faz o surdo ouvir, que Ele faz o cego enxergar, falaram que Ele ressuscita os mortos. Eu ia querer ver também. Amém? É certo que eu iria por causa dele. Eu iria para buscar o milagre para mim, mas eu ia querer ficar ali vendo também. Amém? Então, quanta coisa Jesus fazia, quantos milagres, quantas maravilhas. Só que o Jesus que fazia naquele tempo também está aqui, ele faz também. Amém? Então, é muito bom estar aos pés do Senhor, é muito bom estar com Jesus e ver que Ele faz coisas grandes ainda em nome do Senhor. Domingo nós ouvimos o pastor Diego contando do filho dele que quase morreu e Jesus curou, não é? Então, quantos milagres você deve ter testemunho, você deve ter vivido já algum milagre na sua vida. Eu já vivi milagre na minha vida de todas as formas. Milagre da cura, milagre financeiro. Eu já vi Jesus operar na nossa vida de muitas maneiras. E Ele faz. Amém? Então, tem coisas assim que Jesus faz e a gente fica de boca aberta, né? Fala, meu Deus, como o Senhor faz. E se Ele faz hoje, imagina aquele tempo que Ele andava no meio da multidão, não é? Então, o povo ia lá atrás das bênçãos, dos milagres. Então, tinha gente que só ia lá para ver mesmo, né? Como diz aqui Itapeva, só ia lá para tirar saber. Eu vou lá tirar saber se é assim mesmo, né? Esse negócio, se funciona desse jeito mesmo, né? O importante tinha uma multidão que foi atrás de Jesus. Amém? E Jesus sabia, e eu amo tanto quando eu leio na palavra que ele ficou possuído de íntima compaixão. Eu fico tão feliz de saber que Jesus tem íntima compaixão de nós. Eu fico tão tranquila de saber que Ele tem íntima compaixão. Não é dó que Ele tem de nós, mas é um amor que parece, né? Claro que não vai doer nele, mas parece que chega a doer, de tanto amor e a íntima compaixão que Ele tem para com o povo, para com as pessoas que sofrem. E nós sabemos que Ele tem. E às vezes as pessoas sofrem tanto. Às vezes as pessoas andam por aí, em toda a face da terra, e sofrem tanto, e choram tanto, e lutam tanto, e vai, sofre, e nunca quer abrir o coração para Jesus. E é tão simples quando nós abrimos o coração para Jesus e deixamos Ele mudar a nossa história. Amém? Deixamos Ele mudar o nosso coração, deixamos Ele mudar a nossa história, porque Ele muda a nossa história. Ele faz coisas grandes na nossa vida e nós precisamos deixar. E Ele moveu-se de íntima compaixão pelas almas que estavam ali e diz a Bíblia que Ele curou todos os enfermos. Amém? Ele não tinha preguiça, né? Curou todos os enfermos. E ali Ele estava no corpo presente. Hoje, muito mais através do Espírito Santo. Se Ele está curando aqui, Ele está curando lá, Ele está curando em outro lugar. Todos aqueles que crerem receberão o milagre da parte de Deus. Amém? E então, diz a Bíblia que chegou a tarde e os discípulos foram lá falar com Ele. E porque acho que não tinha uma discípula, né? Porque senão já ia a mulher lá dar um pitaco lá. Mas foi um discípulo lá falar para ele, falou, Senhor,
já está tarde, está escurecendo, manda o povo embora para eles ir comer, cada um na sua casa. Agora, se Jesus passou por lá de barco, muita gente deve ter ido por lá de barco também. Amém? E o povo estava com fome. Só que o povo estava com fome, mas não arredava o pé. Ficava ali, esperando, talvez o seu milagre, talvez para ver. Esse aqui está precisando do milagre dos bons, vou esperar, vou ver. Eu quero ver Jesus curar esse aqui, né? Olha aquele ali está oprimido, eu quero ver Jesus libertar ele. Então as pessoas foram ficando e foi chegando de tardezinha, foi ficando escuro. E aí os discípulos chegaram nele e falaram, né, o lugar aqui é deserto, aqui não tem nada, aqui é um desertão, o povo está com fome e o Senhor precisa mandar eles, despedir eles, para eles irem procurar comida na casa deles. Aí Jesus falou, não precisa não, dá vocês de comer para eles, dá vocês. E desafiou eles, eles falaram, ainda que a gente quisesse, ainda que tivesse uma padaria, ainda que tivesse um lugar aqui, onde que a gente ia arrumar pão para tanta gente? É muita gente, como é que a gente ia arrumar pão? Uma vez eu não lembro o que aconteceu, acho que a gente foi fazer um evento aqui com as crianças e nós esquecemos de encomendar o pão. E aí estava a criançada tudo aqui. A gente, nos dias atuais, eu não achava pão para comprar na última hora. Você chega numa padaria e fala, eu quero 300 pães. Não é assim, de uma hora para outra. A gente tem que pedir, tem que encomendar. Imagine lá, que era 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E os discípulos falaram assim, né, não tem onde buscar, não tem onde comprar. Nós não temos aqui, o que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Eu sempre acho que o menino levou 5 peixes também. Na minha cabeça, eu sempre acho que ele levou 5 peixes. Só que ele foi comendo os peixinhos, ficou só o pão. eu sempre imagino. Eu sempre imagino que tinha 5 peixes também, que era 5 pães e 5 peixes. Mas ele foi, né? E Jesus foi falando, e foi curando, e foi fazendo. Eu acho que ele pegou um pedacinho de peixe, comeu outro, e foi outro pedacinho, e foi outro pedacinho, e 3 peixes foi. Assim, né? Conversando, olhando, vendo Jesus ali, enfiando a mão ali, pegando. Ficou 5 pães e 2 peixes. Amém? Hã? Não está na Bíblia isso não, viu? Eu que imagino. Que eu acho que a mãe deve ter colocado 5 pães e 5 peixes. Mas ele foi comendo, né? Eu penso, né? Ou ele era pobre e não tinha peixe para todo pão, né? Mas o fato é, tinha 5 pães e 2 peixes. E então o Senhor falou, traz para mim. E o menino deu, que também o menino foi muito abençoador, porque se ele tinha só isso, imagine, se você tem lá, né, uma coisinha, deixa eu contar uma coisa. Uma vez nós saímos de Israel, fomos para a Jordânia, de ônibus, e aquele dia era sexta-feira, e alguém fez o cálculo errado na viagem, e sexta-feira era tudo fechado na Jordânia. É dia santo, é igual sábado para os judeus, lá a sexta-feira é tudo fechado. E a gente entrou no norte da Jordânia e a gente ia no sul da Jordânia. Eram 7 horas de ônibus. E quando a gente entrou, eles falaram assim, olha, o primeiro restaurante que a gente vai encontrar, a gente vai parar para almoçar. Só que é só daqui 4 horas. E já era meio-dia, quase 1h da tarde. O lugar que o mais perto que a gente vai passar, que tem um restaurante aberto, é daqui 4 horas. Ou seja, a gente ia almoçar lá por 5 horas. Aí
A pastora Jéssica tinha passado na saída de Israel para a Jordânia, e ela tinha achado, ela e o pastor Jair acharam um saco de bombom maravilhoso e compraram. Aí todo mundo com fome. Nós saímos do hotel às 7 horas da manhã. Entramos no ônibus, aí viajamos até chegar na fronteira com a Jordânia. Da Jordânia para frente ainda tinha mais 4 horas, estava todo mundo com fome. E ainda andamos mais 7 horas de ônibus, fomos chegar à noite na Jordânia, onde a gente ia. E a pastora Jéssica abriu o saquinho dela de bombom, né? E ela pegou, né? Ah, mas todo mundo quis, né? Todo mundo. No instantinho acabou os bombons. Acho que não deu para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo estava com fome. E o menino, a pastora Jéssica fez o que o menino fez, ela deu. E o menino deu também. Amém? O menino pegou o que tinha e deu. Só que ele não sabia que Jesus ia fazer sobrar. Amém? Jesus ia fazer sobrar. O menino deu os pãezinhos dele, os peixinhos dele, e Jesus, a Bíblia diz que ele deu graças. Sabe? O segredo para a multiplicação na nossa vida, também um deles, né? É a gente agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Amém? Que tem gente que recebe o salário e já amaldiçoa o salário. Essa porcaria. O que eu vou fazer com isso? É um pingo de dinheiro. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui não dá para nada. Imagina, Jesus com 5 pães, 2 peixes e uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o segredo da multiplicação aqui foi que Jesus, em outro livro, fala que ele deu graças. Nessa aqui fala que em Mateus fala que ele abençoou. Nós precisamos abençoar o que a gente tem. Dar graças por aquilo que a gente tem. Se você tem um carro que não é o seu sonho, dê graças a Deus pelo carro que você tem, que Deus vai te dar o do sonho. Amém? Se você mora numa casa que não é a casa dos seus sonhos, dê graças a Deus pela casa que você tem. Deus vai te dar dos sonhos, mas agradeça a Deus por aquilo que Ele tem. Seja fiel ao Senhor naquilo que Deus te deu, que por pouco que seja, é muito na sua vida, na minha vida. O que nós temos foi Deus que deu. E a gente tem que agradecer. E Jesus deu graças pelo pão e pelo peixe. E falou para os discípulos, pode distribuir, que também tiveram que ter fé. Porque imagine, pega o pão aqui e começa a distribuir. Pega o peixe e começa a distribuir. Se eles tinham 3 pães e 2 peixes, para distribuir, eles tinham que ter fé. 5 pães. O menino teve que ter fé para entregar os pães e os peixes. E os discípulos tiveram que ter fé para falar, ele está mandando, vamos distribuir. Amém? E aí o Senhor não gosta de nada bagunçado. Ele mandou todo mundo sentar, 50 e 50, né? Que acho que de 100 em 100 também. Mandou ajeitar tudo, falou, pode distribuir. Senta, tudo certinho aí, todo mundo arrumadinho, pode distribuir. E aí, que é outra coisa também, uma coisa com ordem. Amém? Uma coisa com ordem, é assim que Deus abençoa a gente. E aí ele deu graças, pode distribuir. Aí começaram a distribuir. Começaram a distribuir os pães e os peixes. E aí eles distribuíram, foram distribuindo, e foi. E Deus foi multiplicando, todo mundo comeu. Comeu e comeu bem. Não foi um pão para cada um.
Deve ter sido muito mais. Os peixes também multiplicaram. E outro milagre maior ainda, sobraram 12 cestos cheios. O milagre não está em sobrar os 12 cestos cheios. O milagre é ter 12 cestos lá, para caber os peixes tudo e os pães. Que o menino tinha no bornalzinho, com certeza. De onde arrumaram os 12 cestos? Sobraram 12 cestos. Aí Jesus ensinou outra coisa. Ele falou que era para guardar. Não era para jogar fora. Ah, sobrou mesmo, vamos jogar fora, né? Jesus mandou guardar. Aí o que a gente aprende com isso? Alguns segredos do Senhor, que a gente falou, que é dar graças por aquilo que a gente tem, é confiar em Deus, assim como o menino confiou quando ele entregou os pães e os peixes nas mãos dos discípulos. É confiar como os discípulos confiaram, sair distribuindo, acreditando que haveria multiplicação. Né? E também Jesus ia passando para eles a bênção, o milagre, a multiplicação ia saindo da mão de Jesus para os discípulos. Amém? São coisas que a gente precisa observar. Amém? Aí, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. O pão que a multidão comia saiu da mão de Jesus. Isso nos mostra que Ele cuida. Isso nos mostra que Ele sabe qual é a nossa necessidade. Quando falaram para Ele, o povo está com fome, precisa voltar para casa. E Ele sabe da necessidade de cada um. Não, eles estão com fome. Jesus já tinha, né? Aí eles vão voltar, já está escurecendo, até eles chegarem lá, eles vão com fome. Não, vamos dar a comida para eles aqui. Amém? Amém? Isso quer dizer, Jesus cuida dos seus. Quando a gente confia no Senhor, como houve a confiança ali, imagina, o povo sentou também e ficou lá esperando. Eram 5 pães, 2 peixes, e o povo sentou e ficou esperando. Então, a gente precisa aprender a ter fé, porque o possível é 5 pães e 2 peixes. O impossível é uma multidão comer e sobrar 12 cestos cheios. Amém? E Ele faz, e Ele opera. A multiplicação do Senhor é para os seus. E para encerrar, eu quero contar uma coisa que eu já contei aqui umas par de vezes, mas que é uma coisa assim que a gente nunca viu, nunca mais, e a gente nunca viu assim com outra pessoa, embora a gente já tenha ouvido falar. Eu já contei para vocês que a gente tinha um Chevette. Esse andava para frente, que depois a gente ficou muito tempo a pé. Aí depois nós compramos um que na subida o pastor tinha que ajeitar ele bem ajeitadinho de ré assim na subida e subir de ré, porque de frente ele não ia, porque ele não tinha força. Mas esse era outro carro. Mas a gente tinha um Chevette. E a gente mudou para Mirandópolis. E aí, fazia um tempinho que a gente morava ali, acho que uns 6 meses, e a gente precisou ir a Jaboticabal e a Catanduva. Aí a gente precisou ir, e era longe, e a gente não tinha dinheiro para ir. A gente precisava ir, mas a gente não tinha dinheiro para ir. A gente ia ter dinheiro para voltar, porque lá a gente ia no banco, lá em Barrinha, que tinha ficado um dinheirinho lá, e a gente ia lá buscar. Aquele tempo não era igual agora, né? Com internet, pega aqui, você deposita lá e pega aqui, faz um Pix. Não era assim, né? E aí a gente ficou pensando como que a gente vai. Na semana tinha acabado o combustível do carro. Aí o pastor foi lá buscar, pegou uma garrafa PET,
colocou 2 litros de combustível, foi lá, colocou no carro, veio, colocou o carro na beirada de casa e deixou ali. E chegou o dia de viajar. Arrumei as coisas, tudo. E o pastor falou assim, eu vou, naquele tempo usava muito cheque, falou, vou dar um cheque, a gente vai, a gente recebe lá, quando voltar eu pago o cheque, porque é um cheque pré. E aí estava certo que a gente ia dar o cheque pré, que ia lá, recebia e voltava com o dinheiro que a gente recebia e ainda pagava o cheque. E aí o pastor tinha deixado o carro lá uns 3, 4 dias parado por falta de combustível e por falta de dinheiro. E aí o pastor falou assim, a gente tinha as crianças pequenas, o pastor falou, agora eu vou lá abastecer e já volto aqui, quando você terminar de arrumar as coisas. E eu terminei de arrumar, o pastor chegou, falou para mim assim, eu abasteci o carro essa semana. Falei, aquele dia dos 2 litros que você pôs, que acabou. Ele falou, então, eu fui lá em cima no posto, e o homem falou para mim que estava cheio. Ele falou, acho que o cara se enganou, vamos passar no outro posto, põe as crianças no carro, põe as malas, vamos passar no outro posto. Aí a gente não fala nada, e a gente fala para o rapaz encher. Aí paramos no outro posto. E o pastor falou, enche para mim. E aí o rapaz colocou a bomba. E ele falou, pastor, está cheio, pastor. Está cheio. O pastor falou, chacoalha para ver se não engasgou. Vai que engasgou, vai que não está entrando. Chacoalhou. Falou, não, está cheio. Dava para escutar o barulho do combustível, está cheio. Aí o pastor montou no carro e falou para mim, e o detalhe, como é que a gente não sabia que estava cheio? Porque não funcionava o negócio, né? Era um carrinho bem... o marcador de gasolina não funcionava. Ele tinha direção, freio, ele tinha... era assim, né? Aí o pastor falou assim, vamos embora, não vamos parar mais em lugar nenhum, não vamos perguntar para mais ninguém, senão nós vamos perder a bênção. E nós fomos deu 400 quilômetros, nós fomos com aquela gasolina que estava no carro e que não fomos nós que colocamos. Aí um dia, muitos anos atrás, os jovens estavam fazendo um teatro a respeito da gente. E falou assim, como é que nós vendemos um carro desse que faz 400 quilômetros com 2 litros, né? Na volta nós tivemos que pôr. Na volta nós enchemos, porque aí a gente tinha dinheiro. Na volta nós enchemos, mas nós fomos com o combustível de um milagre que Deus fez. E se Deus faz, né? Se Ele multiplica os pães, os peixes, se faz aparecer o combustível no carro da gente, e tantos milagres que você já viu, já experimentou. Amém? Também teve esse caso. É que senão eu vou ficar aqui a noite inteira. Mas tinha uma mulher lá em Barrinha, que ela falou assim, que o marido dela e o filho iam trabalhar e não tinha açúcar para colocar no café, para levar na roça. Lá em Barrinha, a maioria, até as moças, trabalhavam no corte de cana. E não tinha. E ela falou assim, amanhã não vou poder fazer café para eles, nem o chá, porque não tem açúcar para colocar para eles. E aí ela orou, falou para Deus preparar para ela. E ela foi dormir. No outro dia de madrugada ela levantou e ela abriu o armário, com fé. Abriu o armário, tinha, sabe quando a gente coloca 5 quilos, põe numa lata de 3 quilos e aí sobra um pouco ainda? A lata dela de 3 quilos estava cheia e o restante estava no armário e era uma marca que não tinha lá em Barrinha. Deus preparou para ela aquela noite. Talvez você esteja precisando de um milagre. Um milagre criativo de Deus. E Ele é poderoso para fazer. Amém? Infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é fiel.
Amém? E nesta noite leve para a sua vida isso. O Senhor sabe que você precisa, Ele sabe que você poderia voltar para casa e comer lá na sua casa, mas Ele preferiu abençoar e fazer sair das mãos dEle a bênção para aquele povo. Amém? O alimento estava na mão dEle. E a bênção para a sua vida da provisão está na mão do nosso Deus. Amém?